Vamos lá, pessoal. Hoje eu vou explicar aqui como fazer data logging utilizando uma CPU Mitsubishi de PLC e apenas a CPU, sem nenhum outro módulo adicional para fazer esse tipo de funcionalidade. Então, a primeira coisa, tem que ter uma CPU que seja do tipo UDV para utilizar essa função que eu vou mostrar aqui. Então, uma CPU que é 04DV ou superior a essa daqui, ou uma CPU FX5 ou uma CPU da série IQR. O software de programação GXWorks 2, no caso da CPU QDV, ele pode ser interessante dependendo do que você for fazer, se for fazer uma alteração do programa após essa questão do data logging ou não, ou o GXWorks 3 no caso do FX5 e do IQR. Tá? Outros dois softwares que são necessários para fazer o data logging, o software CPU Module Logging Configuration Tool, que ele serve para configurar o data logging, você declarar quais vão ser as suas variáveis capturadas, as suas condições de captura, quantas leituras vão ser feitas e assim por diante. E o software GX Log Viewer, que serve para visualizar os dados que foram capturados. Tá? O motivo pelo qual esses três softwares são separados é porque muitas vezes essa questão da captura das informações não necessariamente é feita pelo programador. Às vezes é uma pessoa de manutenção, ou se for um fabricante de máquinas, às vezes é um cliente final que quer detectar uma falha, uma situação ali na máquina. Então, para ele não ficar amarrado, para o cliente final não ficar amarrado no GXWorks 2, existem essas opções desses dois softwares que o cliente pode utilizar sem ter necessariamente ferramenta de programação. Tá certo? Bom, então vamos começar. Para o meu teste aqui eu vou usar uma CPU Q04DV CPU. Eu já tenho o software GX Log Viewer instalado e o CPU Module Configuration Tool instalado também. Tá? Na CPU eu tenho carregado esse programa que vocês estão vendo aqui. E aqui é um exemplo bem ilustrativo de uma das possibilidades que a gente teria do data logging, né? Bom, no início eu não expliquei, mas só para quem não conhece, né? Essa função de data logging, ela basicamente serve para fazer o seguinte: aquisição de valores de variáveis dentro da CPU, com o objetivo basicamente de gerar gráfico, principalmente de gerar gráfico. Né? Então, você quer saber o comportamento daquela variável num determinado intervalo de tempo e muitas vezes você monitorar ou saber exatamente os valores que aquelas variáveis assumiram num determinado período de tempo, só monitorando pelo software de programação você não consegue visualizar. Em função do tempo que existe de comunicação serial, Ethernet, seja lá o que você esteja usando com seu software de programação, ou situações como essa que você tem aqui. Por exemplo, você tem um contato de pulso, e às vezes é difícil de você enxergar. Ainda no GXWorks 2 e no 3, ele aparece lá o contato, né, por um tempo ligado e desligado lá em cor azul, como forma de indicar que houve uma borda de subida, por exemplo aqui no X0. Tá? Às vezes isso não é fácil de enxergar, depende inclusive da velocidade de scan, da velocidade de comunicação e assim por diante. Então, vamos supor, né, um programa como esse, em que eu tivesse uma situação em que eu sei que o M50 liga, mas eu não sei quem está ligando ele, se é o X0 ou se é o X1. Tá? E aí, para eu monitorar isso só com software de programação, fica difícil, porque esse pulso de X0 e de X1 ocorra muito rapidamente. Tá certo? Então, essa é uma das possibilidades, né, de utilização do data logging. A outra utilização muito comum do data logging também é quando você tem um problema intermitente. Então vamos dizer que você tenha situação de erro que aconteça de operação da máquina. Você tem algumas possibilidades pela qual ela pode acontecer que você enumerou em função do programa. Só que você não sabe qual delas que está acontecendo, né? Então uma das coisas que você pode fazer com o data logging é você configurar o data logging, carregar essas configurações na CPU. E aí, como o data logging ele não depende de você estar com um micro plugado na CPU para aquisitar essas informações, as informações são aquisitadas, são gravadas dentro do cartão de memória ou dentro de uma memória especializada da CPU, aquela informação ela vai ser coletada e armazenada independente do seu computador. Então você carrega dentro da CPU, deixa a CPU rodando
E aí daqui a um tempo você pode ir lá monitorar e ver se tem algum arquivo gravado. Se tem algum arquivo gravado, significa que aconteceu aquele evento. Colocou as configurações adequadas lá para fazer o data logging, e aí você vai conseguir enxergar de todas as possibilidades para acontecer um determinado evento, um determinado erro, qual delas que entrou através de uma visualização gráfica. Tá? Então aqui justamente vai ser uma situação como essa. Imagina que a gente tenha X0 ou X1 que podem ligar ao M50, só que eu não sei qual deles que ocorreu. Então eu vou gerar um gráfico, e através desse gráfico eu vou ter possibilidade de enxergar o M50 sincronizado com um desses 2 bits que tenham ligado. E aí eu vou saber, vou concluir, ora, se ligou o X0 e depois ligou o M50 e o X1 não tinha ligado, então significa que foi o X0 que causou, ou vice-versa. Okay? Então esse programa, como eu já disse, já está carregado dentro da CPU. Eu vou usar aqui no caso uma situação de forçar esses bits manualmente. Tá? E aí o que nós vamos fazer agora, que é o mais importante, é como configurar o data log e como carregar na CPU. Tá? Então, primeiramente eu vou abrir o software CPU Login Configuration Tool para configurar essa parte do data logging. Eventualmente essa tela pode mudar, esse splash screen, essa tela inicial, em função da versão do teu software. E aí nós vamos começar, depois que nós abrimos o software, né, verificando aqui se a CPU que eu escolhi é a CPU que eu tenho. Tá? Se não for essa que aparece aqui, você vem em Project, New, seleciona a CPU que você vai trabalhar. Tá? Então no meu caso aqui vai ser uma CPU série Q, já estava configurado assim, mas só para a gente se certificar de que está tudo correto. Tá? Próximo passo é vir aqui em Data Logging Setting, e aí aqui você tem esses 10 logins que a gente pode fazer aqui, tá? Com essa CPU. O que significa 10 situações diferentes, totalmente independentes, com relação à captura de variáveis. Tá? Então, como se fossem grupos de variáveis independentes, mas em cada login desse você pode capturar mais de uma variável. Tá? São situações totalmente independentes, tanto de condição para capturar, como de grupo de variáveis. Tá? Então nós vamos criar uma aqui, então eu dou um duplo clique na primeira linha, não tenho nenhuma ainda. E aí vem a primeira informação aqui. Tá? Existem uma série de variáveis aqui que a gente pode utilizar com relação ao data logging. Eu não vou ficar especificando cada uma delas, porque eu quero que seja alguma coisa mesmo direto ao ponto, no sentido de, olha, a gente tem uma situação de falha, eu quero saber quem foi a origem dele. Tá? Então, disso que eu falei, já nesse primeiro item com relação ao data logging, eu já vou colocar aqui trigger logging, que é justamente o seguinte: vai ser disparado uma aquisição e gravação de arquivo em função de um trigger, em função do disparo. O continuous log seria para ficar monitorando continuamente, independente de algum evento que tenha ocorrido, e a partir desse evento eu grave um arquivo. Tá? Então no meu caso vai acontecer um evento. Que evento é esse? Ligou o M50 lá, como eu tinha falado com relação ao programa. E ele vai ser propriamente o meu disparo. E a partir daí eu vou colocar algumas variáveis que eu vou capturar. Então eu vou deixar trigger logging, aí eu clico aqui embaixo em Next. Existem algumas possibilidades com relação a fazer a amostragem, ou seja, eu vou tirar amostras, né, a cada scan ou a cada ciclo de tempo. Como eu vou fazer isso? Eu vou colocar a cada scan. As outras opções são relacionadas a condições múltiplas para você começar a fazer aquisição de dados, ou intervalos de tempo maior do que propriamente uma varredura do programa. Tá? Vou deixar cada varredura do programa. Próximo. Que informações eu vou capturar? Então eu vou colocar todas as informações relevantes que estão relacionadas, obviamente, ao M50, que aqui para mim eu quero saber se o X0 ou o X1 ligou. Então eu vou aquisitar. Se o X0 ou o X1 entrar, eu vou colocar o M50 também ali na aquisição de variáveis para poder gerar um gráfico sincronizado. Okay? Então eu vou colocar aqui, né, a minha primeira variável vai ser a variável X0. A segunda variável vai ser uma variável X1. E o M50. Okay? Aqui são todas variáveis bit, mas se o seu caso for uma variável mais complexa do que um bit, tá? Você tem algumas opções com relação ao tipo de dado.
Então, essas são as variáveis de interesse que eu vou capturar na minha função de login. Próximo. E aqui é a minha condição de disparo. A minha condição de disparo, como eu falei para vocês, no meu caso aqui vai ser o M50. Então, existe sim uma condição. Essa condição vai ser um determinado dispositivo, né, uma variável lá da minha memória, que vai ser o M50. Então, coloco aqui M50. E aí, quando o M50 der uma borda de subida ou uma borda de descida, isso significa o PLS ou PLF. Então, assim que o M50 sair do estado desligado para ligado, aí vai ser a minha condição de disparo, de gravação do arquivo para geração ali da minha tabela, que essa tabela, obviamente, vai gerar um gráfico lá para mim. Ok? Próximo. Então, aqui é quantos dados antes do evento de trigger ter ocorrido e depois do evento de trigger ter ocorrido, eu vou querer propriamente gravar no arquivo. Né? Então, basicamente, assim, olha, aconteceu o evento. O que interessa para mim? Saber mais o que aconteceu antes e bem antes? Ou interessa saber o que aconteceu depois? Ou eu preciso saber um pouquinho antes e um pouquinho depois? Então aqui é que eu vou colocar esse balanceamento de quantas leituras antes e quantas leituras depois. Esse número de records é baseado no que a gente configurou aqui no sampling. Então no meu caso, o meu sampling, ou seja, a minha amostragem era cada scan. Então aqui é quantos scans antes e quantos scans depois. Tá? Aqui no caso eu vou colocar 100 scans do PLC antes e 100 scans do PLC depois. Então ele vai ficar exatamente metade do tempo antes, metade do tempo depois de captura da informação. Ok? Então, próximo. O meu arquivo de saída em formato CSV, né? Vou deixar a situação padrão aqui, que vai me gerar um gráfico com tempo, com colunas, com todas as informações de trigger, etc. Tá? Então eu vou deixar o default, não vou mexer aqui, como eu falei para vocês, vou procurar ser bem sucinto e direto. No salvamento do arquivo dentro da CPU ou no cartão SD, tá? Aqui ele fala em cartão SD, repara que ele fala SD Memory Card, mas no nosso caso, da nossa CPU Q04DV, para eu não ter que dispor, e muitas vezes a gente não tem um cartão SD instalado na CPU, a gente pode usar a memória Standard ROM. Lembrando que é importante que a sua memória Standard ROM, que é uma das memórias embutidas dentro da CPU QNODV, ela precisa estar disponível para isso, ou seja, não pode estar sendo utilizada, sobretudo não está 100% ocupada, tá certo? Bom, então, caso vou deixar o nome do arquivo padrão, log1, eu só vou colocar duas informações aqui adicionais, que é a data e a hora, apenas para a gente ter como referência de quando foi gravado o arquivo. Tá? Isso pode ser interessante quando você deixa gravado lá na CPU, porque você consegue saber quando que aconteceu o evento, principalmente naqueles casos em que o defeito é intermitente, você não sabe quando ele aconteceu, e aí com isso você consegue gerar um relatório muitas vezes para produção ou para manutenção, no caso de um cliente final, dizendo, olha, o evento aconteceu tal data, tal hora, muitas vezes para você ter um relatório mais completo. Aqui é com relação à transferência de arquivos, vou falar rapidamente, é possível não só você gravar o arquivo dentro da CPU, como é possível você também transferir esse arquivo que foi gravado para um servidor localizado num ponto central lá da fábrica, ou enfim. Não vamos usar essa função no momento. Movement, esse movement que é dito aqui, é que propriamente o login ele vai estar lá gravado, mas ele vai estar latente, ou seja, ele vai estar lá aguardando falar, olha, posso começar o login? Tá? Existem algumas formas da gente fazer isso, e uma delas é através desse auto-start, a gente, na realidade, pelo software, a gente determina, pode começar. Tá? Não tem nenhuma outra condição de usuário mais sofisticada para fazer isso, é simplesmente pelo software a gente dizer que ele vai iniciar o processo de observação do trigger e aquisição dos dados para gravação do arquivo de log. Tá? Então o próximo passo, finalização, ele só dá algumas informações para você de qual vai ser o nome do login, ocupação de memória, etc. e tal. Podemos apertar complete aqui, e aqui está na primeira linha as configurações que foram feitas. Tá? O que falta agora eu fazer? Eu estou conectado com o meu computador à CPU, eu já estou com isso feito via cabo USB, e o que eu vou fazer é escrever
esses dados, que eu posso fazer através desse botão que eu estou com o mouse pousado aqui agora, ou através de online write login setting. Okay? Aqui no Transfer Setup você diz como você está conectado. Então, antes de transferir, vale a pena você conferir aqui se você está com a conexão de acordo com o que você tem fisicamente. No caso aqui, fisicamente, eu tenho um cabo USB entre o meu computador e a CPU. E aqui na configuração está exatamente isso. Tá? Então, aqui, cabo USB, tá? Ligado direto na CPU, que é a segunda linha aqui da minha configuração de conexão. E estão ligados ponto a ponto, eu não especifiquei. Eu vou dar o Connection Test. Então, estou propriamente conectado com a minha CPU. Então, vou partir para escrever essa configuração de login lá. Então, aqui, vou deixar selecionado todas as informações, não vou detalhar sobre isso agora, e vou utilizar Standard ROM ao invés de usar um cartão de memória. Tá? Isso aqui, principalmente para quem precisar fazer o login e não tiver o cartão de memória, é útil. Tá? E na CPU série Q a gente tem essa possibilidade. Já foi escrito lá, finalizada a operação de escrita das minhas condições de login, de variáveis, etc. Agora o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu venho aqui em Online, Login Status and Operation. Vou ver como é que está essa configuração de login que lá foi carregada, em que situação que ela está. Né? Já fez a coleta, não fez a coleta? Então, na realidade, ela está latente, ela está esperando lá, está parado, esperando, olha, posso começar a observar o trigger? Okay? Então, para propriamente eu tirar ele da latência e deixar ele ativo, ou seja, observando o trigger para começar a fazer a coleta, eu clico aqui em Target, nos logins que eu vou querer fazer, no meu caso é um só, e dou um Start, okay? Aqui embaixo do botão. Quero começar o login? Sim, eu quero. E agora ele está aguardando pelo trigger. Okay? Então, ali no meu programa, agora, voltando ao programa de ladder, eu vou forçar aqui o meu X0 a ligar. Estou fazendo isso de forma proposital. E aí nós vamos ver o que vai ser observado lá dentro do log. Tá, ok? Então vamos voltar lá no software de log, vou minimizar. Tá? Repara que aqui o status passou para completed. Então, se você carregou a configuração lá na sua CPU e deu um start, você não precisa mais ficar com o micro conectado com o CPU Datalog. Eu fiquei aqui por uma questão de conveniência do vídeo, etc. Tá? Mas você não precisa ficar conectado. E se você estiver desconectado e você quiser saber se realmente foi completado ou não o login na CPU, basta você conectar a CPU e entrar lá em online, Login Status and Operation. Se você vê que está completed, opa, aconteceu o evento que eu esperava, então o arquivo já está gravado lá dentro. Tá? O próximo passo aqui agora, o que vai ser? Eu propriamente ler o arquivo que eu tenho lá dentro da minha CPU. Ok? Então, para isso, o que eu vou fazer agora? Né? Eu venho aqui, Start GX Log Viewer, eu já estou com ele instalado. Então ele vai partir para abrir o software Log Viewer para visualizar os dados que foram coletados. Então, no caso, eu tenho uma CPU da série Q, tipo QNUDV. Então, para mostrar o arquivo que foi gerado. Na verdade, o gráfico que foi gerado a partir do arquivo. Vou dar um close aqui, close. E esse daqui é o gráfico que foi gerado. Ok? Então, o que a gente observa aqui é o seguinte, olha. Aqui é o X1. Repara que o X1 está bem aqui no canto em vermelho, né? E o X0 está aqui, ó, em branco. Repara que o X0 ligou e ao mesmo tempo que ele ligou, M50 ligou. Então, quer dizer, quem foi o causador não foi X1, foi X0, porque ele ligou junto com o M50. Aqui eu coloquei só 3 variáveis, né? Então,
o gráfico ficou grande assim por causa disso. Se você colocar mais variáveis, obviamente, vai ficar um pouco mais compacto e você pode colocar várias variáveis lá para você fazer a captura. Existem algumas ferramentas com relação a comprimir ou expandir as informações, tá? Como um osciloscópio, né? Você tem como sobrepor, para saber se aconteceu exatamente no mesmo instante. Então, são essas basicamente a ferramenta que a gente tem para fazer data log. Tá ok? É isso aí e até mais.